Olá, professora, professor, que bom ter vocês aqui com a gente. Vamos tomar um cafezinho? Esse é o nosso convite. A gente gostaria de fazer igual a gente faz na sala dos professores, aquele cafezinho que serve também para trocar ideias, contar as novidades, intercambiar experiências, aquele café que você chama alguém na sua casa para tomar e é o símbolo da acolhida, do intercâmbio, do relacionamento. Queremos hoje tomar um café com você, nessa volta às aulas. Olha que palavra, volta. Acho que a gente nunca esperou tanto uma volta como dessa vez. Só que não é só volta às aulas, é também a volta por cima, um retorno diferente que a gente quer cobrir de muita novidade, de muita energia, de muita coragem, aquela garra que caracteriza todos nós, educadores. Sejam muito bem-vindos a esse café, onde a gente vai discutir tendências, perspectivas, desafios para cada área do conhecimento. E você, professor, nós todos, somos personagens-chave nesse momento da nossa educação. O Brasil vai viver a prova mais difícil, o maior desafio da história da nossa educação. Por isso, esse nosso café é fundamental para a gente trocar ideias e definir juntos o que a gente pode fazer pelos nossos estudantes e pelas nossas universidades. Bem-vindos! Olá, boa noite a todos. Meu nome é Juliana Afonso e eu sou editora responsável pela área da saúde do Grupo GEM. Eu agradeço a presença de todos vocês aqui que estão nos acompanhando ao vivo no nosso primeiro Café com o Professor da área da saúde. Nosso evento fecha uma série de encontros promovidos pelo GEM nesse Volta às Aulas, como bem falou a professora Andréa Ramal, para debatermos importantes temas relacionados ao ensino superior no nosso país. Porque, como vocês bem sabem, uma de nossas missões no GEM é oferecer conteúdo e informação de excelência para apoiar você, professor, no seu dia a dia em sala de aula. E no encontro de hoje, vamos refletir sobre algumas mudanças que já estão em práticas no ensino dos cursos da área da saúde, tanto em instituições públicas quanto em instituições privadas. A gente sabe que há uma necessidade de mudança nas metodologias tradicionais para que o ensino da saúde permita ao profissional em formação um aprendizado integral, interdependente e interdisciplinar. Até aí tudo bem, acho que todo mundo concorda comigo que não tem dúvidas, né? A questão é, surgem questões, surgem perguntas, surgem dúvidas, e aí que a gente entra nesse debate. Quais são os desafios enfrentados por vocês, professores, e também pelos alunos? E por que não pelas instituições de ensino? Quais mudanças necessárias para que o ensino da saúde cumpra esse papel? Como o professor deve se preparar? Para debater esse assunto tão importante e nos ajudar com esses questionamentos, convidamos 3 professores que vão contribuir muitíssimo com sua vivência e experiência em campo. Tenho certeza que o debate será muito enriquecedor para todos nós. E sem mais delongas, para começarmos, eu chamo Dirce Laplaca, nossa editora de conteúdo da área da saúde e também professora na área de enfermagem, que vai mediar o nosso bate-papo. Bom encontro a todos. Juliana. Olá! Tudo bem? Tudo ótimo. Preparados para o bate-papo? Eu já separei a minha xícara de café aqui, olha. Uma xícara eu tô com a minha aqui. Regar a nossa conversa aí. Mas confesso que o meu arzinho aqui no Rio de Janeiro está gelado e ela já esfriou, então vou ter que pegar outro. Não tem problema, vai dar tempo de trocar o café, renovar para aquecer aqui a nossa conversa. Obrigada, Juliana. Agradeço. Bom, olá a todos. Sejam bem-vindos ao Café com o Professor para discutirmos uma realidade do ensino em saúde, como bem falou a Juliana, a morfofisiologia. Bom, eu agradeço as palavras iniciais da Juliana, eu tenho certeza que essa será uma hora muito agradável e proveitosa para todos nós. Então, separe o seu café e fica aqui com a gente até o final, tá certo? Antes de chamar os nossos convidados, eu vou fazer aqui um spoiler, já vou começar quebrando os protocolos.
Logo depois do nosso bate-papo, eu vou apresentar 2 soluções que poderão ajudar você, professor, no seu dia a dia como docente. A anatomia interativa e a morfofisiologia interativa. E nós, aqui do GEM, reservamos para você, professor cadastrado como parceiro GEM, acesso gratuito a um módulo de degustação para cada uma dessas plataformas, para que você conheça um pouco mais as funcionalidades e os diferenciais. Então, fique ligado aqui na nossa live e logo depois da nossa conversa com os professores, eu volto e conto os detalhes para você, combinado? Bom, então agora vamos voltar para o nosso protocolo e, como bem disse a Juliana, existe, de fato, uma necessidade de mudança nas metodologias tradicionais do ensino em saúde. Mas, com toda a mudança, inevitavelmente surgem algumas perguntas. Para responder essas perguntas e compor a nossa mesa virtual, eu convido a professora Fábia Villarino. A professora Fábia Villarino é coordenadora do curso de Medicina do Centro Universitário São Camilo. Seja bem-vinda, professora Fábia. Obrigada, Dirce. Boa noite a todos. Obrigada, Juliana. Obrigada, Grupo GEM, pelo convite. É um prazer estar aqui. O prazer é todo nosso por ter aceito esse convite. Eu também gostaria de convidar para compor a nossa mesa a professora Nathalie Canedo. A professora Nathalie é professora associada da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Seja bem-vinda, professora. Muito obrigada. É um prazer enorme estar aqui participando hoje. O prazer é todo nosso de tê-la aqui com a gente. E para completar a nossa mesa super especial, eu gostaria de convidar o professor Luiz Fernando Ferraz da Silva, que é coordenador do curso de Medicina da Universidade de São Paulo e carinhosamente conhecido como professor Burns. Seja bem-vindo, professor. Seu microfone está desligado. Boa noite a todos. Dirce, muito obrigado a você e a todo o Grupo GEM pelo convite. Um prazer estar nesse encontro aqui com a Fábio e com a Nathalie para a gente discutir um pouquinho mais sobre os desafios dessa nossa integração. É isso mesmo. Nós que agradecemos, professor. E agora eu convido você que nos assiste, que pegue o seu cafezinho e participe desse bate-papo. Deixe as suas dúvidas, compartilhe as suas ideias e experiências aqui no nosso chat. Tem o pessoal do GEM participando do chat com a gente, que vai ajudar e que vai organizar todas as perguntas e comentários, vai mandar aqui para mim, para eu jogar aqui na mesa para discussão com os professores. E para iniciar a nossa conversa, antes da gente começar a olhar essas perguntas que vocês vão começar a mandar, eu gostaria de convidar a professora Fábia para dividir com a gente um pouco da sua experiência na docência. Mais especificamente, professora, no ensino das disciplinas básicas. Conta para a gente como é que tem sido a sua experiência no ensino dessas disciplinas. Bom, na verdade, eu sou coordenadora do curso, né, da coordenadora adjunta do curso, e a necessidade de integrar o currículo nas disciplinas básicas, ela já é fortemente recomendada até pelas diretrizes curriculares, né, dos cursos de saúde. A gente sabe que a formação do profissional, ela não pode ser fragmentada. A gente precisa que essa aquisição de conhecimento tenha contexto, seja contextualizada. Então, a gente precisa muito que o aluno tenha o entendimento do porquê que ele está aprendendo anatomia, por que ele está aprendendo histologia, por que ele está aprendendo bioquímica. Então, contextualizar, ampliar esse conhecimento, mesclando com a teoria com a prática, mesclando a teoria com cenários de prática, para ele vivenciar todas essas questões, é muito importante. Lá na São Camilo, a gente tem um currículo misto, né? Então, a gente não tem só as aulas tradicionais, aquelas aulas que são grandes conferências. A gente tem as conferências, tem os grandes professores experts dando aula dos assuntos principais, mas nós temos a metodologia ativa, que ajuda muito nessa integração, porque a metodologia ativa, ela vai fazer o aluno buscar o conhecimento, fazer o aluno pesquisar, e daí ele vai conseguir integrar o que ele está aprendendo na aula expositiva com situações problema, com situações reais, com casos clínicos, né? Então, não fica isolado, não fica fragmentado o currículo. E a gente também tem a prática desde o cenário de prática, desde o primeiro semestre. Então, a partir do momento que o aluno vivencia o atendimento do paciente, ele para de ver o paciente ou a doença, né? E passa a ver o ser humano, né?
a parte humanística do atendimento, a correlação da anatomia com a doença, com a fisiologia, com a fisiopatologia, né, as drogas que são utilizadas, né, a farmacologia. Então, a parte básica, ela não pode ser ensinada mais como ela era na época que eu aprendi, né? Eu aprendi medicina fragmentada, eu tinha aula só de anatomia, aula só de bioquímica, né? Era tudo separadinho. E eu confesso que era muito mais difícil no ciclo clínico eu integrar tudo isso, né? Então, a partir do momento que a gente... Desculpa, gente. A partir do momento que a gente apresenta isso de uma forma diferente, né? Que eu consigo ter uma integração da parte básica com a parte clínica, desde o primeiro ano, isso fica mais fácil, mais contextualizado. E os alunos conseguem fazer isso... Os alunos conseguem fazer isso de uma forma mais fácil. Então, eu acho que o currículo integrado, ele vem desde o primeiro semestre com essa mistura, né? Misturando a parte tradicional com a metodologia ativa, com cenários de prática, para o aluno vivenciar tudo isso. Então, acho que essa é basicamente a experiência que a gente tem lá na São Camilo. E o grande desafio é mudar, né? Porque é tradicional essa cultura da gente aprender as coisas fragmentadas, da gente ter aulas separadinhas, né, e a hora que a gente precisa juntar tudo isso, isso mobiliza os docentes, mobiliza o discente, então é um grande desafio, mas é muito importante isso, acho que para o aprendizado da profissão da saúde é extremamente importante fazer essa integração. Perfeito, professora. Eu acho que eu tenho a impressão que todo o tempo se falou que era importante enxergar o indivíduo como um ser único, integral, e para o aluno da graduação aprender separado e depois unir era realmente muito mais difícil, né? Então, passa a fazer um pouco mais sentido quando essas disciplinas são vistas de uma maneira mais integrada. Muito obrigada, professora, pelas suas palavras iniciais. E agora eu gostaria de chamar a professora Nathalie para complementar um pouco a fala da professora Fábia e trazer também a sua experiência na sua instituição. Professora Nathalie, conta para a gente um pouquinho como tem sido na instituição onde você leciona, trabalha. Então, eu sou professora da UFRJ, né? E coordeno a disciplina de patologia geral e dou aula em outras disciplinas também, onde a patologia faz parte de um programa mais integrado. A UFRJ, ela tem um currículo ainda mais na linha tradicional, embora a gente tenha passado, né, por uma reformulação extensa do currículo recentemente, para exatamente adequar essas diretrizes novas, como a professora estava falando, né, anteriormente. E o objetivo é exatamente integrar cada vez mais o conhecimento, mas sem perder a identidade, né, das disciplinas. Apesar de ter uma integração grande, que é o objetivo, né, desses novos currículos, é super importante integrar os conhecimentos, mas que as áreas do conhecimento sejam reconhecidas em si. Por que eu falo isso? Eu sou professora de patologia, sou médica patologista, né? E a patologia, às vezes, é vista só como uma área do conhecimento e não como uma área dentro da medicina. Então, um dos desafios de se integrar é exatamente essa parte da integração sem perder a identidade, que é importante até para você estimular os alunos a fazerem, né, a seguirem pelas áreas. Mas, sem sombra de dúvida, a integração é fundamental porque o aluno não pode funcionar como se fosse um armário com gavetinhas, que era como a gente comparava, né? O conhecimento quando era muito dividido entre as áreas básicas e as áreas clínicas, depois no caso da medicina, e das áreas básicas e profissionais nas outras áreas de saúde. Essa integração ela é desejável e é fundamental. Mas tem que ser uma integração mantendo a qualidade do ensino, que não é porque vai ensinar integrado que tem que ser muito superficial. Isso é uma ideia que tem que ser tirada, né? O ensino pode ser integrado e tem que ser de qualidade, porque, afinal de contas, o aluno, quando se forma, ele tem que ter aquelas competências que são desejadas, né, no profissional. Então, o desafio é esse, integrar sem perder a identidade e sem perder a excelência do ensino.
Esse que é o maior desafio que eu vejo. Perfeito, professora. Eu acho que esse realmente é o segredo, né? O principal é não perder a integridade, não perder a qualidade do ensino, porque muitas vezes essa integração pode resultar aí ou na superficialização ou na redução da carga horária. Eu acho que são pontos importantes que a gente pode trazer aí no decorrer da nossa discussão. Muito obrigada, viu, professora? E para fechar essa fala inicial, eu gostaria de convidar o professor Burns para compartilhar conosco a experiência no ensino das disciplinas básicas lá na Universidade de São Paulo. Professor, conta para a gente um pouquinho como tem sido lá na universidade. Perfeito. Eu hoje tenho participação direta em 2 cursos da medicina na USP, né? Eu sou vice-coordenador do curso de São Paulo e eu sou o coordenador do curso novo que a USP tem, que agora está no 4º ano de implementação, em Bauru. E o curso de São Paulo, ele é um curso um pouco mais híbrido. A gente teve uma reforma curricular recente, em 2014 e 2015, buscando integração, e o curso de Bauru já surgiu dentro de um modelo de metodologias ativas, mais híbrido, juntando PBL, TBL, Flipped Classroom e coisas desse tipo. E eu concordo muito com vários dos pontos que a Fábio e a Nathalie trouxeram, mas eu acho que tem um aspecto que é chave nisso, que eu gosto sempre de pensar, e aí nós estamos aqui conversando com professores, e eu acho que uma das grandes mudanças entre o meu tempo de faculdade e agora é que no meu tempo de faculdade, o professor era um grande detentor do conhecimento, né? Então, a informação tinha um acesso complexo, você precisava ir para a biblioteca para estudar, pegar um livro que era gigante, ficar carregando isso para cima e para baixo, ficar com dor nas costas e etc. Hoje em dia está tudo na palma da mão. A informação para essa geração está na palma da mão. Então eu acho que é óbvio que o professor, ele é um veículo de conhecimento no sentido de priorizar esse conhecimento, de dar avaliação crítica para esse conhecimento, mas eu acho que uma das funções primordiais dos professores hoje é inspirar. E eu acho que nesse sentido é que vem a integração, a contextualização. Eu acho que todos nós, em algum momento, todos nós que viramos professores, em alguns momentos, fomos inspirados por outros professores. E eu acho que é isso que a gente precisa lembrar e guardar quando a gente está trabalhando com os nossos alunos. E aí você vai falar, mas o que isso tem a ver com o ensino da morfofisiologia e a integração e a contextualização? Eu acho que a integração, ela vem justamente de um papel, e talvez seja o maior desafio deste processo de transição entre uma coisa fragmentada e uma coisa integrada, que é o papel do professor nisso. O professor tem que ser parte ativa dessa integração. Então, só para citar como exemplo, a gente tem feito algumas estratégias para poder juntar uma geração de professores que ainda aprendeu e conhece as disciplinas de forma individualizada com uma forma mais integrada. Então, uma das coisas que a gente gosta de fazer, por exemplo, são grand rounds de discussões. O que a gente faz? A gente pega uma doença, ou um quadro, ou um problema para contextualizar. Eu trago um clínico para fazer essa discussão. Ele traz a visão clínica, mas logo na sequência entra alguém que vai discutir a anatomia, a histologia, a fisiologia, considerando o aspecto básico, trazendo, então, a parte clínica nessa situação é justamente um lampejo de inspiração para o aluno, que, na verdade, vai conseguir pegar aquela informação básica e transpor, não de forma superficial, mas entender por que o conhecimento definitivo e integrado daquele conteúdo, que antes era fragmentado, funciona bem. E esse é um exemplo que a gente tem buscado fazer não só nas aulas, mas também nas provas, né? Então, em vez da gente perguntar um aspecto anatômico específico, a gente pergunta com o mesmo grau de profundidade à anatomia, mas tentando trazer uma situação clínica que o estudante nem precisa saber o diagnóstico ainda, a gente pode dar o diagnóstico. Então, eu acho que o nosso papel nessa integração e nessa contextualização é justamente a inspiração do aluno.
a interface clínica, a gente não quer atropelar ou colocar o carro na frente dos bois. Eu brinco, ninguém tem que formar um médico em 2 anos, a gente tem que formar um médico em 6 anos, a gente tem que formar um dentista em 4 ou 5 anos, dependendo do curso, mas a gente tem que inspirar desde o começo, porque essa geração é movida à inspiração. Muito bem, fiquei inspirada aqui também, o professor me inspirou. Muito obrigada, professor. Agora, a gente vai dar uma olhadinha nas perguntas aqui do pessoal do chat. E antes de começar, eu queria direcionar uma pergunta para a professora Fábia. Professora, eu queria que você contasse para a gente quais são os cursos de saúde que tem na São Camilo, na sua instituição, e se todos os cursos aderiram a esse currículo misto, ou se o ensino acontece de alguma maneira diferente entre um curso e outro. Então, conta para a gente como é isso. A instituição, ela tem vários cursos, né? Ela tem um padrão misto, né? De ter as aulas clássicas, conferências e a metodologia ativa. O curso de medicina, ele funciona dessa forma. Eu conheço mais o curso de medicina, mas a São Camilo tem o curso de nutrição, que é muito tradicional, o curso de enfermagem, a fisioterapia, a radiologia, não posso esquecer nenhum. Então, assim, são cursos muito tradicionais, é uma instituição que tem muitos anos na área da saúde, né, e eles funcionam, esses cursos, exceto a medicina, eles funcionam em eixos, né, então são eixos temáticos que eles pegam a anatomia para vários estudantes de curso, tem a biomedicina também, quase esqueci. Então, assim, eles todos funcionam a farmácia, eles funcionam com eixos que utilizam a mesma disciplina para vários cursos, né? Então, isso é uma forma de integração interdisciplinar também, interprofissional, né? Que eu acho que também é uma política e um conceito bem importante lá no Centro Universitário São Camilo, que é a interdisciplinaridade, a multidisciplinaridade, né? Para a gente pensar um pouco como o professor Luiz Fernando estava falando, né? Ninguém quer que o aluno se forme um profissional de saúde, um médico, um farmacêutico, um biomédico, no primeiro dia, no primeiro ano, né? Quando a gente fala de integrar a prática, a teoria, né, e colocar o aluno para pesquisar e ter uma metodologia ativa, a gente quer que o aluno se envolva com a profissão que ele vai se formar, né, e que ele consiga entender para que ele está estudando aquelas matérias, né, por que ele está estudando anatomia. Então, a anatomia, para mim, que sou médica, é a mesma anatomia do farmacêutico, do biomédico, do fisioterapeuta, mas com certeza cada um deles vai utilizar essa anatomia num contexto, né, então a gente precisa interdisciplinarizar as coisas, mas ao mesmo tempo a gente precisa direcionar aquele aluno para aquela área que ele escolheu. Então é um grande desafio, mas eu acho que numa universidade que você tem essa conversa entre os cursos, que você tem esse diálogo entre as profissões, isso fica muito importante. Eu acho que isso é muito, muito significativo para o aprendizado deles. Então lá a gente tem isso, né? Então, inclusive a gente tem algumas atividades, se eu pudesse ter passado um vídeo, talvez eu tivesse trazido, que a gente coloca, por exemplo, uma situação de um paciente politrauma. Então, no nosso centro de simulação, a gente tem lá o médico fazendo o atendimento, a enfermeira fazendo a parte dela, a fisioterapeuta, o nutricionista, o farmacêutico, o biomédico, todo mundo tem um papel naquele paciente. Então, de novo, a gente volta a lembrar que o paciente é um ser humano, ele não é fragmentado, e quando eu aprendo medicina, eu não posso esquecer que eu vou trabalhar com outros profissionais que também estudaram as mesmas áreas que eu e que tiveram seus contextos, né, diferenciados. Então, é uma integração e um respeito a cada área também, né? A gente precisa sempre fazer essas duas coisas, esses dois pensamentos em conjunto. E eu acho que é muito importante o que o professor Luiz Fernando falou, que é a gente conseguir treinar, né, os docentes, né, um treinamento para que os docentes mais tradicionais, que têm uma formação mais tradicional, entendam que essa geração precisa desse contexto, precisa entender o que ele está estudando, por que ele está estudando. E na hora que você coloca esse tipo de atividade, professor,
é muito interessante, né? Isso é uma linha lá dos Estados Unidos e do Canadá, que eles chamam de Back to Basic Science, que eles colocam nos últimos anos da medicina, o aluno no internato estudando o caso clínico baseado na anatomia, na farmacologia, na biomedicina, na biologia, na histologia, tanto no diagnóstico quanto no tratamento. Então, a saúde é integrada, né? Não tem como a gente separar mais, a gente já saiu da fase de fragmentar tudo. Perfeito, perfeito. E a professora Nathalie, agora, uma curiosidade até que eu tenho, talvez não seja uma realidade da professora Fábia por estar numa instituição privada, mas talvez seja uma realidade tanto da professora Nathalie como do professor Burns. Existem professores de carreira que estão há muito tempo ocupando as cadeiras em algumas disciplinas. Então, eu gostaria de saber se, além desse desafio, professora Nathalie, que você trouxe em relação a manter a qualidade do ensino, mesmo usando o currículo misto ou a morfofisiologia, se existe resistência de professores que aprenderam pelo ensino tradicional e que não acreditam ou que têm uma resistência mesmo por uma mudança de metodologia. É possível perceber isso? Isso também é um desafio? É um dos maiores desafios, eu diria, no contexto atual, a gente conseguir a adesão dos professores mais antigos que estão acostumados há muito tempo com uma metodologia determinada a mudar, sair da zona de conforto. Mesmo que atualizem as aulas, é toda uma nova forma de encarar o ensino, né? Ali o binômio ensino-aprendizagem. Então tem que ter um treinamento extenso. E tirar esses professores mais antigos da zona de conforto é complicado, porque essas metodologias ativas, o aluno é protagonista, mas ele tem que ser direcionado, e tem toda uma forma de fazer esse direcionamento de forma adequada, né? Para obter um resultado final lá do conhecimento do aluno. Então, essa tirada da zona de conforto que é complicada, realmente, né? Mas é indispensável, né? Na atual situação, teve mudança de diretriz curricular e a evolução, né, dos métodos de ensino-aprendizagem, então tem que mudar, é inevitável, né? Todo processo de mudança. Todo processo de mudança cria um pouco de desconforto, porque sai um pouco da zona de conforto, tudo que é novo é desafiador, não só dentro da sala de aula, mas no nosso dia a dia também, quando a gente se depara com uma nova situação, sempre gera um desconforto e depois um processo natural de adaptação. Professor Burns, conta como é lá na sua instituição, se você também sente essa resistência. Eu sei que o professor é jovem, já tem uma cabeça mais adaptada. Não, na verdade, eu até levantei a minha mãozinha aqui para fazer um comentário em cima do que a Nathalie falou, e que eu concordo plenamente. Eu acho que esse é um dos grandes desafios, e eu nem sei se isso acaba acontecendo só nas instituições públicas, não. Acho que isso acaba acontecendo nas instituições privadas muitas vezes, porque as pessoas estão dando, muitas vezes, você pega um professor que está dando aula na universidade privada, ele se formou dentro de um contexto. E a grande dificuldade é quando o indivíduo se formou dentro de um contexto, o raciocínio é simples. Se funcionou para mim, funciona para os meus alunos. Por que eu vou fazer diferente? Quer dizer, e fica aquela coisa, se eu fizer diferente, quer dizer que o meu não foi tão bom assim? Na verdade, são tempos diferentes, são gerações diferentes, a gente tem que se adaptar a isso. É muito difícil trazer todo mundo nesse barco, mas o que eu tenho de experiência que a gente fez, eu acho que funcionou um pouco durante a nossa última reforma curricular na Pinheiros, que foi justamente de tentar fazer essa integração mais forte. A gente percebeu que a gente tinha alguns professores que estavam mais abertos a isso e outros menos. Para aqueles que estavam menos, a gente fez um sistema dentro do módulo que eu coordeno particularmente, que eu coordeno um módulo justamente de integração de doenças, com imunologia, patologia, um pouco de histologia e radiologia. A gente foi trazendo essas pessoas, primeiro, participando de um run round como esse. Olha que ele ouvia o professor da microbiologia, ouvia o professor da imunologia e da patologia contextualizarem isso ficava mais claro para ele como que esses aspectos se integravam. E, naturalmente, ele começou
eles começaram a fazer mais parte desse processo, a comentar, a se sentir mais confortáveis para sair daquele ambiente que é a linha de pesquisa deles, etc. A outra coisa foi que a gente deu uma liberdade boa para esses professores. A gente deu um pool de oportunidades, de possibilidades e falou, com o que você fica confortável para começar? Então tinha professor que no começo já achava que tudo bem gravar a aula dele e fazer uma sala de aula invertida, por exemplo. Eu deixo a minha aula gravada e vou fazer uma discussão. Outros professores achavam que não, eles queriam dar a aula. Alguns outros já que resolveram fazer um TBL num módulo e etc. E num primeiro momento, a gente flexibilizou isso tudo. E aos poucos eles foram percebendo que eu consigo fazer uma sala de aula invertida. Então talvez eu consiga fazer alguma coisa a mais no próximo ano. Eu acho que o grande desafio é não enxergar esse processo como uma mudança estática. A gente fez uma reforma, agora isso tem que mudar tudo para o ano que vem. Isso é um processo. E processo significa que a gente tem que ir engajando as pessoas pelo que elas estão confortáveis em fazer. Então, às vezes, o professor tinha dificuldade de lidar com um recurso de informática. Ótimo, a gente faz sem ele. Ou a gente senta fora da aula, mostra, mais que uma vez eu discuti plataforma de lâmina virtual, por exemplo, com alguns professores, para a gente começar a usar. Ele acompanhou 2 aulas, eu usava, na terceira ele quis começar a usar, e a coisa vai andando. Eu acho que essa questão do nosso cafezinho, da conversa, da troca de boas práticas é fundamental, mas a gente tem que entender que é cada um ao seu tempo. Não dá para a gente baixar essas coisas por decreto. Então eu vou, agora a partir da fala do professor Burns, eu vou abrir a palavra à professora Fábia, para ela trazer a questão da resistência, se também foi possível, ou ainda é possível, identificar resistência de alguns professores que aprenderam no método tradicional e que agora, de maneira forçada até, que a pandemia nos trouxe obrigatoriamente essa mudança, mas se a professora identificou uma resistência ainda assim de alguns professores. Eu acho que, independente de ser uma instituição pública ou privada, né, como o professor Luiz Fernando falou, realmente a gente tem professores de todas as gerações e que aprenderam e estudaram e se formaram de formas diferentes, né? Então, a resistência sempre existe. Eu acho que da flexibilização, né, deixar que o professor se identifique melhor com o método é o melhor caminho. No caso da pandemia, foi forçado para todos nós, né? Mesmo eu, que sou uma professora que tem um certo conhecimento de informática, para mim, sair da sala de aula e ir para trás da câmera, né, para trás da tela, como a gente está fazendo agora, a gente tem uma série de problemas, de dificuldades, a interação é muito difícil com o aluno, a gente não está vendo o rosto deles para saber se eles estão entendendo ou não, se eles estão prestando atenção, né, toca o telefone, né, estraga tudo. Então, assim, a gente tem uma série de dificuldades. Eu acho que a gente teve pouca dificuldade perto do que a gente imaginava, né, no primeiro momento dá aquele susto, todo mundo tem que ir para a plataforma digital, mas eu entendo que a vontade que os professores tiveram de se reinventar foi incrível, assim, eu vou dizer para vocês que nós tivemos muito pouco problema com o professor que não queria, ou que não, né, eles realmente tentaram se reinventar, mesmo os professores que tinham menos habilidade, menos conhecimento com o computador, e eles procuraram ajuda com a gente, procuraram ajuda com colegas que tinham mais habilidade ou mais jovens, e alguns professores procuraram ajuda com os alunos, né? Então pediram para os alunos ajudá-los com essas questões. E o primeiro semestre do ano passado foi muito difícil, né? Mas o segundo a gente já viu mudanças, né? Porque os professores foram se adaptando. Então, como o professor Luiz Fernando, aconteceu exatamente lá aconteceu exatamente da mesma forma. Os professores gravaram aula e fizeram sala de aula invertido, depois resolveram que ao vivo dava para fazer e era melhor, outros montaram um laboratório em casa, fizeram experiências, usaram o equipamento de vídeo da faculdade, gravaram vídeos lá, em vez de ser caseiros, dentro do laboratório, mostrando algumas coisas. A parte da histologia e da patologia, que tinha as lâminas, no começo foi tão difícil, depois sim, eram tantas soluções para mostrar as imagens e para discutir, para fazer os alunos interagirem com aquilo. Então, eu acho que o ser humano tem uma capacidade incrível de adaptação, acho que a gente precisa respeitar o tempo de cada um, né,
e realmente acho que a gente consegue. É sempre importante. Quem está no meio da educação precisa ter essa mentalidade de mudança mesmo, né? Lógico que cada um tem sua velocidade de mudança, mas a gente percebe que a maioria tem essa disposição. Perfeito. Tem uma pergunta aqui, eu estou olhando os nossos participantes. A Yara Nogueira fez uma pergunta, eu vou direcionar para o professor Luiz Fernando e depois vou abrir para a professora Fábio e Nathalie complementarem se assim quiserem, tá? Então, a Yara Nogueira pergunta assim, por enquanto o que eu vejo são diferentes professores, 2 ou 3, trabalhando em conjunto nesses módulos de disciplinas. Vocês acreditam que no futuro será apenas um responsável por cada módulo? Então, será possível no futuro que um professor assuma toda essa gama ou essa diversidade de conhecimento para cada módulo? Yara, né? Eu acho que não, tá? Eu acho que não, porque qual que é a lógica da integração? A lógica da integração é trazer os diferentes saberes. Se você coloca isso tudo sob uma coordenação só, o risco que você tem é de fazer uma discussão muito rasa desse processo. De você não... e aí você entra um pouco naquilo que a Nathalie comentou no começo, que você acaba perdendo a identidade. O aluno, ele não consegue identificar onde termina uma coisa e onde começa a outra. Isso é importante, ele não precisa ser separado e estagnado, mas ele precisa entender aonde termina um tipo de conceito e aonde começa outro, aonde termina um ciclo, aonde começa outro. Eu acho que o desafio disso não é ter um professor só. Um professor só não garante a integração, né? Ele garante no máximo uma homogeneidade, mas ele não garante integração. O que garante integração é o trabalho conjunto desses professores. O que a gente tem que trabalhar é que esses professores trabalhem junto para fazer. O problema de ter 2 ou 3 no módulo não é ruim. Só é ruim se esses 2 ou 3 fizerem desse módulo uma colcha de retalhos. Então você pega e fala assim, não, eu tenho 30 horas, essas 10 horas são minhas, essas são suas e essas são do outro. Isso é um problema de ter 2 ou 3 pessoas. Agora, ter 2 ou 3 pessoas trabalhando nas 30 horas, de forma integrada, preparando uma prova que é integrada, quer dizer que eu tenho uma situação em que eu trago uma pergunta de patologia e depois eu trago uma pergunta de imuno e depois eu trago uma pergunta de fisiologia que se conversam, mas isso requer a integração dos professores. Então, o trabalho duro de quem coordena, ou mesmo de quem é professor, é sair da sua área e tentar entender um pouquinho da área com quem você está integrando. E aí, na verdade, você vai ver que, no fim das contas, você tem 3 pessoas que entendem de mais ou menos tudo que está sendo discutido ali, mas cada uma com a sua possibilidade de aprofundar. Eu até gostaria de complementar aqui com um comentário de um participante, o Rodrigo Batista de Almeida. Ele diz o seguinte: eu acho difícil para um único professor assumir sozinho um módulo. Se isso acontecer, o professor aprofunda na sua área e passa informações rasas em outras áreas fora do seu domínio. Eu acho que é exatamente isso mesmo. Naturalmente, mesmo que involuntariamente, você acaba aprofundando na sua área de conhecimento, né? Não há como evitar isso. Então, sem contar o estresse administrativo, que é isso de você gerenciar porque esses módulos ficam grandes. Então, você gerenciar isso tudo sozinho é muito trabalho, não dá, isso tem que ser compartilhado. Uhum. Professora Nathalie, você gostaria de complementar esse ponto? É exatamente isso que o professor Luiz Fernando falou. O desafio de manter a integração dos conhecimentos, dos conceitos e a aplicação, porque o aluno ele é seduzido, né, a estudar a parte teórica e a parte mais básica, mais fundamental, quando ele vê uma aplicação para aquilo. Se ele não viu uma aplicação, ele não vai querer saber por que o ciclo de Krebs funciona de determinada forma, ou por que o estômago tem determinado tipo celular, que constitui e organizado de determinada forma. Ele tem que ver uma finalidade, um objetivo de aplicação daquilo, né? É daí que eu acho que vem essa ideia da integração. Pegar os conhecimentos todos e ver aonde que ele vai conseguir aplicar, usando sempre, quer dizer, aí é minha opinião, né? Os especialistas de cada área, se possível, para darem a informação mais completa possível na hora de integrar, né?
Não é porque está integrado que tem que ser superficial. E isso eu acho que é fatal para a formação da criança, do aluno, né? Se ele não... eu acabo vendo os alunos todos como filhos, então eu acabo falando crianças mesmo. Mas eu acho que essa superficialização é que é um problema sério, né? Na aquisição dos conhecimentos. É o que eu bato sempre. Então, assim, o que eu tenho visto de melhor resultado é quando a gente pega, como o Luiz Fernando falou, os especialistas e bota para discutir determinado assunto junto. Porque aí surgem na profundidade adequada e passa a visão para o aluno também de que tem especialistas em determinadas, né, áreas. Perfeito. E, professora Fábia, agora, mantendo este assunto a respeito dos módulos, você acha que há uma tendência de que um professor assuma o módulo inteiro ou não? A perspectiva que nós vemos para o futuro é que o módulo continue sendo dividido e compartilhado, e não dividido no sentido de fragmentado, né? Mas dividido e compartilhado entre vários professores. Eu acho que é o que eles falaram. Realmente é muito difícil você nomear uma pessoa responsável por um módulo inteiro, né? Justamente porque se é integrado, são vários assuntos, várias especialidades, vários profissionais que têm experiências diferentes, e essa integração, ela é uma integração necessária, né? Então, eu acho que você precisa que eles se conversem. Alguém colocou numa mensagem agora há pouco que é planejamento, é conversa, é discussão, não é mágica, e não é mesmo, né? Na verdade, você não precisaria nem transformar em mágica, né? Em módulo, né? Você poderia ter as disciplinas separadas se os professores se conversassem. Então, não necessariamente eu preciso nomear e criar um módulo, a gente cria, porque do ponto de vista administrativo fica mais fácil você criar um módulo e tentar controlar aquele módulo, né, com aqueles professores naquela área, enfim. Mas, na verdade, se as disciplinas ficassem como eram antigamente, mas os professores se conversassem e alinhassem os temas e discutissem, seria o objetivo da integração, né? Então, eu acho que não dá para você colocar uma pessoa só. A pessoa vai sempre ter o viés do seu conhecimento, o viés do que ele acha mais importante. É lógico que tem as suas exceções, tem as pessoas super... né, abertas à integração, mas sempre tem, né, e daí tem uma briga por carga horária, né, então alguém colocou ali, né, que os módulos vão ficando menores, a carga horária vai diminuindo quando a gente começa a fazer isso, e realmente alguém perde, né, não tem jeito, a gente precisa dar a importância e o tempo e a carga horária para as atividades que são importantes, e na hora que você integra, você diminui a carga horária de alguém, não tem jeito, porque a pessoa está repetindo o tema ali, né? Então, a pessoa repete o tema aqui nessa disciplina, a outra pessoa repete o tema lá na outra disciplina, então, na hora que você integra, você não repete o tema, você diminui a carga horária de alguém, então, é outro conflito importante, né? Então, a conversa de todos, inclusive dos docentes, para que eles não sejam surpreendidos com um currículo que vai prejudicar, inclusive, a carga horária deles, eu acho que é muito importante. E é a parte bem complexa, não é simples, não é mágica, como a professora escreveu aí. Perfeito. Eu vi que a professora Nathalie levantou a mãozinha. Quer fazer um comentário, professora? É que em relação ainda à questão de coordenação e participação nos módulos, né? A coordenação é diferente da participação. Então, tem que ter participação, quer dizer, é o ideal, né? O desejável que tenha participação de diversos professores, mas geralmente tem que ter alguém para coordenar, para distribuir as tarefas, enfim, para organizar até a sequência das atividades. Mas é diferente, não é que tem que ter uma pessoa responsável no sentido de que só ela que vai ministrar o conteúdo. Isso é complicado, ainda mais em área de saúde, né? Mas, então tem que ter, um coordenador, mas tem que ter, de preferência, uma equipe que seja responsável por ministrar aquela atividade. E aí eu concordo com o que a professora Fábia colocou, que é uma questão delicada, às vezes, né, a coordenação, porque dependendo do coordenador, questão de distribuição de carga horária, enfim. Mas são as dificuldades inerentes a qualquer atividade que você tenha algum grau de chefia associado, né, à coordenação. Mas é diferente a coordenação e você ter um coordenador e ter uma pessoa que é só ela o módulo. Aí realmente complica tudo. Sim.
E eu gostaria agora de direcionar a próxima pergunta, que ainda fala um pouco da questão modular, feito por um participante, ao professor Luiz Fernando. Foi o Hernani e a Luísa Amaral, que perguntou o seguinte: alguns cursos em ensino modular tiveram uma redução da carga horária específica de cada área, e alguns módulos são curtos. Como lidar com módulos curtos, integrados e que trabalham muitos conteúdos? Vamos lá, pergunta de $1 milhão. Se eu soubesse a resposta, eu estaria rico, mas o que eu posso trazer de informação, ou um pouco de experiência do que eu vivi nesse período? Eu acho que a gente tem uma questão. Quando a gente integra áreas, a lógica da integração é fazer com que a anatomia, por exemplo, a fisiologia, que é vista lá no primeiro ou no segundo ano, seja toda vista ali e nunca mais seja vista, tá? O que eu percebo nos cursos integrados que angustia o professor que estava acostumado com esse modelo? Ele tem menos carga horária, ele tem que dar menos conteúdo para aquele momento, porque ele está integrando com outras áreas, ele está evitando algumas repetições, mas a gente sabe que algumas repetições são importantes ao longo de um curso de medicina. Mas ele está com aquele módulo, e a sensação que ele tem no final do módulo é que ele não deu tudo que o aluno precisava saber. Só que, se eu estou fazendo um curso realmente integrado, partes desses conteúdos de fisiologia, de bioquímica, devem voltar quando esse aluno estiver mais no ciclo clínico. Então, é fundamental nesse momento, para quem coordena curso, porque o professor que está lá no módulo dele, ou na disciplina dele, às vezes não tem a visão geral do curso. É fundamental para o coordenador do curso deixar isso muito claro, deixar uma matriz clara mostrando, falando, olha, você está dando menos conteúdo aqui, mas você não se preocupa que esse tópico específico, ele vai voltar, por exemplo, de fisiologia endócrino, quando eu estiver discutindo endocrinologia no 4º ano com esses alunos. E se possível, e aí é um outro desafio, é você, do mesmo jeito que você está integrando no começo, quando você está lá na parte clínica, você abrir o espaço para este profissional da área básica trazer essa visão um pouco mais aprofundada para essa contextualização, e aí a gente entra naquilo que a Flávia comentou do Back to Basics, que é um movimento que tem se fortalecido nos Estados Unidos e no Canadá, fundamentalmente, de tentar trazer isso de volta. Então, eu acho que sempre a gente vai lidar com diminuição de carga horária, isso é fato, porque cada vez a gente tem mais conteúdo no mesmo período de tempo. A gente tem o problema do curso de medicina, por exemplo, ser um curso terminal, então você não pode contar com etapas posteriores como residência para aprofundamento, você tem que terminar o curso até o 6º ano para botar o indivíduo no mercado, mas isso pode ser, eu acho que minimizado, nunca vai sumir essa angústia, mas ela pode ser minimizada se o professor conhecer bem a grade do curso todo, não só da disciplina dele. Perfeito, muito bem. Eu até gostaria de falar, de ler aqui um comentário da Cláudia Lima. Ela diz o seguinte, Cláudia Lima Verde: deve ser feito de forma progressiva para as pessoas irem entendendo o que é esse tipo de currículo e desenvolvendo as estratégias de implementação. Eu acho que esse é o sentido principal da nossa conversa, que a mudança não pode acontecer do dia para a noite, né? A gente não dorme fragmentado e acorda integrado, se é que esses termos são os ideais, mas o sentido da integração deve acontecer de maneira progressiva, até para não cair no erro, como disse o professor Burns, de criar módulos fragmentados, né? Aí você faz o módulo das disciplinas básicas, que não conversa com o módulo das disciplinas clínicas, e aí você cria um novo problema, né? Eu acho que esse é, de fato, o sentido. Bom, o nosso café está aqui excelente, eu até deixei meu café esfriar, porque eu fiquei prestando atenção no nosso papo, muitas ideias e muitas dúvidas e muitos desafios também. O mundo não é um cenário, um país, Alice no País das Maravilhas, né? Todo mundo tem a sua dificuldade, mas infelizmente a gente vai chegando para os minutos finais, a gente tem um tempo controlado,
E antes de dizer tchau definitivamente, eu gostaria de abrir os minutos finais para vocês, para que vocês deem as suas mensagens finais. Eu quero agradecer, primeiramente, em nome do Grupo GEM, a disponibilidade de vocês em dividir com a gente as suas expectativas, as suas experiências, os seus desafios. E agora eu abro para a professora Fábia passar a sua mensagem final e se despedir aqui da gente. Obrigada, Dirce. Bom, agradeço mais uma vez o convite, acho que foi muito boa essa noite, essa roda de conversa. É sempre muito importante escutar, ouvir, né, a experiência dos colegas. Eu acho que a gente precisa mudar junto com as gerações, né? A gente precisa observar, conhecer os nossos alunos quando a gente quer ensinar alguma coisa para eles, né? Desde o ensino básico até o ensino, principalmente o ensino profissional. Então, conhecer o nosso aluno, conhecer as expectativas dele, conhecer de que forma ele aprende, é muito importante quando a gente pensa em fazer um currículo ou formar, criar um curso ou transformar um curso, né? Então, o ensino está em constante transformação, o mundo está em constante transformação, pandemias virão, e muitas coisas a gente vai aprender. Então, acho que a gente precisa sempre lembrar que é importante conhecer o nosso aluno e se reciclar sempre e se atualizar sempre para sempre atingir o nosso objetivo, que é ensinar essa profissão. Muito obrigada a todos. Boa noite. Obrigada, professora. Agora, a professora Nathalie, por favor, deixe a sua mensagem final e dê o seu tchau. Eu queria agradecer mais uma vez o convite para participar, dizer que foi uma alegria muito grande participar hoje, junto com esses professores tão... O Burns já é um velho conhecido, né? A professora Fábia também, que eu tive o prazer de conhecer agora nessa atividade. E o ensino, né, esse processo de ensino-aprendizado, ele está em constante mutação, e acho que o desafio dos professores é exatamente se adaptar, né, de acordo com as necessidades que vão surgindo. A pandemia trouxe uma série de desafios e também acho que impulsionou muito, que mudou muito a forma de ensino nesse último ano, né, de início de 2020 para cá. Então, quem tinha ainda alguma resistência, muito dessa resistência acabou sendo quebrada em relação a novas tecnologias. Isso foi um ponto positivo, né, no meio desse caos todo que a gente viveu e está vivendo. E é isso, acho que o principal é tirar as pessoas da zona de conforto para crescer, né? O professor crescendo, o aluno cresce também, o aprendizado, e é isso, não vou me alongar mais. Muito obrigada. Me fez lembrar uma frase muito clássica, né, professora? Essa é a dor do crescimento, né? E, professor Burns, eu dou oportunidade para você dar a sua mensagem final. Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade, acho que é sempre um prazer a gente fazer esse tipo de discussão. Queria me deixar aberto aí a outras discussões, a perguntas que os outros professores que assistiram, que estão assistindo, queiram mandar. O meu e-mail é fácil, é Burns, do jeito que está o meu apelido aí, @usp.br, e eu acho que a palavra final para mim nesse processo assim, lembrar que todos nós, professores, de certa forma, somos exemplos para os nossos alunos, né? Somos, de alguma forma, em algum grau, um modelo e uma fonte de inspiração para eles. Então, a ideia é que isso não nos impeça, e pelo contrário, nos estimule a dar o primeiro passo. Mesmo que a gente sinta dificuldades, receios, um desconhecido, não precisa se jogar do abismo, é só dar o primeiro passo. Depois a gente dá o segundo, depois a gente dá o terceiro, porque, na verdade, só da gente dar o primeiro passo, a gente vai indiretamente fazer aquilo que é a nossa função, que eu falei lá no começo, que é inspirar. Então, continuemos dando passos e inspirando. Muito obrigado a vocês e boa noite. Muito obrigada, professores. Bom, com certeza essa hora foi muito proveitosa, né, e será lembrada por todos nós. Então, eu gostaria de agradecer
a presença de vocês e espero que a gente tenha uma nova oportunidade no futuro para nos encontrarmos e continuar aí essa discussão. Muito obrigada. Bom, e eu gostaria de aproveitar aqui a sua companhia comigo mais alguns minutos. Não vai embora, tá certo? Eu falei lá no início do nosso café que eu gostaria de apresentar 2 plataformas interativas que estão sendo desenvolvidas para apoiar o ensino na área da saúde. E em breve essas plataformas estarão disponíveis aqui no site do Grupo GEM, para que vocês, professores e alunos, possam adquirir. Mas também, se a sua instituição de ensino gostar e quiser adquirir para usar numa sala de aula ou como ferramenta complementar, também é possível, tá? Para começar, eu quero compartilhar a minha tela com vocês e mostrar a primeira plataforma de anatomia interativa. Anatomia interativa é um ambiente virtual de aprendizagem que reúne videoaulas, questões objetivas, anatomia smart, que são lâminas com resumos, e casos clínicos. Nesse menu degustação que a gente reservou para você, nós abrimos aqui o módulo cardiovascular. Nesse módulo estão disponíveis 8 videoaulas, casos clínicos, atividade final e material para estudo. Temos também uma segunda plataforma, nessa mesma proposta, a morfofisiologia interativa, que são conteúdos estruturados de forma didática e funcional, para você poder estudar, praticar, revisar ou ensinar morfofisiologia. E nesse menu degustação, nós reservamos para você o sistema respiratório. O sistema respiratório apresenta 2 videoaulas e um mapa mental. Essas 2 ferramentas, elas foram desenvolvidas com base em trilhas de aprendizagem, seguindo conceitos de metodologia ativa e compreendem conteúdos de toda a disciplina. Então, após a live, vocês vão receber no e-mail de vocês um link que dá acesso ao material e vocês vão poder degustar e navegar para conhecer as facilidades desta plataforma. Essas 2 ferramentas, elas estão disponíveis por um tempo para vocês degustarem, e caso vocês tenham dúvida, o próprio site vai oferecer outras informações, tá certo? Eu peço que você fique de olho na sua caixa de e-mails, inclusive no spam, porque após essa live, nós enviaremos esse e-mail de link para você acessar e degustar os módulos de cada plataforma. Assim, você vai poder conhecer os detalhes dos 2 conteúdos. Eu aproveito para explicar que o acesso a essas degustações é um benefício que nós oferecemos aos professores que são cadastrados como parceiro GEM no nosso site. Com o cadastro em dia, você pode acessar a degustação tanto da anatomia interativa quanto da morfofisiologia interativa em nosso ambiente virtual. Se você já é professor cadastrado, então está tudo certo. Depois da live, fica de olho no seu e-mail e você vai receber o link de acesso. Mas se você ainda não é professor cadastrado, aproveite para se cadastrar. Em alguns instantes, a gente vai explicar como é que se faz esse cadastro, tá certo? Além desses conteúdos digitais, o Grupo GEM também oferece uma infinidade de conteúdos em nosso catálogo. Independente, claro, da metodologia que você utiliza. Então, depois, acessa o nosso site, dá uma olhada nos conteúdos que a gente tem reservado para você. E agora, eu gostaria de convidar o Guilherme Valota, o nosso gerente de relacionamento, que vai explicar como é que você, professor, pode se tornar um parceiro GEM e quais são os benefícios. E depois eu volto para falar um tchau. Então, não vá embora antes de se despedir de mim, tá bom? Oi, Guilherme, tudo bem? Tudo bem, Dice. E você, como vai? Tudo bem também. Estou aqui animadíssima com essa conversa, estou precisando baixar um pouco a minha emoção. Uma chuva de conteúdo bom, né? Pois é, verdade. Então aí, agora eu deixo espaço para você. Show de bola, show de bola. Prazer, pessoal, meu nome é Guilherme Valota, sou gerente da área de relacionamento aqui do Grupo GEM. A Dice já se adiantou em alguns recados super importantes aí, eu vou dar continuidade nessas informações, diria que é mais um conselho do que um recado, tá? Nos próximos 5 minutos eu vou tentar ser o mais breve possível, tá? Eu gostaria de enfatizar, evidenciar um pouquinho mais acerca das vantagens e dos benefícios que vocês, professores, podem obter ao se tornar um parceiro GEM. Né? Sei que durante o bate-papo nós ouvimos, né, um pouco sobre AVA, ambiente virtual de aprendizagem, sala virtual e outros contextos que eu vou tentar
linkar, mesmo que brevemente aqui nessa apresentação, tá? O meu objetivo é deixar todo mundo por dentro. Portanto, se você já conhece um pouquinho sobre a parceria professor-GEM, se você já é um professor parceiro GEM, é muito importante que você mantenha o seu cadastro atualizado conosco, cadastro atualizado na nossa plataforma, tá? Para que você não perca nenhuma vantagem, não fique por fora das informações, das comunicações que nós enviamos para os professores já cadastrados, tá? Guilherme, mas eu tenho dúvidas em como atualizar o meu cadastro, entender se meu cadastro está atualizado, se ele não está, enfim, né? Não tem problema, pessoal. Basta encaminhar o e-mail para relacionamento@grupogem.com.br. Nós temos um time responsável por todas essas solicitações, tá? É isso mesmo, é um time, tá? Especializado no atendimento ao professor e temos aí os consultores disponíveis a todo momento para falar com todos vocês, tá? E para quem ainda não é um professor parceiro, vou enfatizar um pouquinho dessas vantagens para vocês que estão assistindo a live e para quem for acompanhar esse bate-papo em um momento, né, oportuno. Além dos percentuais, né, condições exclusivas de desconto em qualquer produto do site, como livros, cursos, materiais, enfim, qualquer produto do GEM, você, professor parceiro, tem acesso a todos os e-books didáticos da sua área de atuação, tá? No nosso caso, como a gente enfatizou bastante aqui, vocês da área da saúde, por exemplo, vai ter acesso a todo o catálogo da área da saúde, todos os e-books didáticos da área da saúde. Falamos aqui também sobre as degustações de anatomia interativa, da morfofisiologia interativa, né? E o professor cadastrado como parceiro GEM poderá acessar também o nosso ambiente virtual de aprendizagem, assim como as novas edições dos livros didáticos e todo o catálogo didático da área da saúde. O professor acessa pela plataforma Biblioferta, tá? De qualquer forma, para ficar mais fácil, você vai receber pós-evento, como a Dice falou, um e-mail com algumas instruções, link de acesso, enfim, para que você possa conhecer um pouquinho mais, tá? Fora isso, acesso aos materiais complementares, eventos exclusivos, promoções, enfim, a gente direciona tudo para quem é nosso professor cadastrado, tá? E vocês devem estar se perguntando sobre os e-books e materiais didáticos que eu citei aqui há pouco, né? Portanto, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a Biblioferta. Mas, Guilherme, o que é a Biblioferta? Antes de explicar o que vocês podem reparar que existe um link passando aqui no cantinho inferior do vídeo, e também vai ser incluído nos comentários desse bate-papo, para que vocês não percam acesso, com um tutorial, um passo a passo de como acessar, como se cadastrar, assim como as informações acerca das funcionalidades dessa plataforma, tá? As vantagens que eu trouxe aqui, tá tudo descrito lá, tudo certinho para vocês acompanharem. Mas, Guilherme, então vamos lá, o que é essa plataforma? Bom, o Grupo GEM desenvolveu uma plataforma específica para os docentes, tá? Essa plataforma permite o acesso sem custo de professores do ensino superior aos e-books e materiais da sua área de atuação. Ou seja, uma plataforma repleta de conteúdo que todos os professores parceiros já têm ou podem ter acesso ao se cadastrar. É um serviço do GEM para que vocês, professores, possam consultar, pesquisar, acompanhar, indicar bibliografias referentes à sua área de atuação, enfim, tá? Logo que você se cadastre e seu acesso é avaliado, aprovado, a plataforma já vai disponibilizar o catálogo dessa sua área, recomendar títulos relevantes para leitura, para que você tenha ali de pronto obras que podem ser interessantes para o seu ensino ou recomendação bibliográfica, tá? Dentre todas essas vantagens, a ferramenta também permite que você realize buscas inteligentes dentro desse conteúdo. Como é uma plataforma com muito conteúdo, e você vai ter acesso a todo esse conteúdo, você rapidamente pode jogar uma palavra-chave, um conteúdo específico, enfim, a plataforma mostra todas as obras e os materiais que contêm esse conteúdo ou essa palavra-chave, tá? Eu não pretendo me estender muito mais, já deixei o e-mail, né, para que vocês entrem em contato com a gente. O link está passando aqui embaixo, novamente, o e-mail, né, agora, para que vocês entrem em contato com a gente, posso tirar, enfim, todas as suas dúvidas. E antes de devolver a bola para a Dice, que vai seguir com o cronograma aí do bate-papo, gostaria de agradecer muito a oportunidade de trazer, né, boas notícias, trazer novidades. Para quem já é parceiro do GEM, já conhece um pouquinho mais, já sabe do que eu estou falando, e para quem não conhece, vale muito a pena. São inúmeras as vantagens que oferecemos aos parceiros, e eu tenho certeza que vai contribuir muito aí na construção das aulas, apoio aos seus alunos. Agora eu passo a palavra de volta para você, Dice. Joga a bola de volta. Oh, muito obrigada, Guilherme. Quem é professor parceiro GEM tem aí uma série de vantagens mesmo. Muito obrigada, viu, pela sua explicação.
E é isso aí, na verdade eu voltei só para dizer tchau. E é uma pena que os nossos momentos juntos, eles passam tão depressa, não é mesmo? Bom, eu espero que você tenha aproveitado esse encontro, assim como eu aproveitei, e desejo que as suas aulas deixem os seus alunos apaixonados, da mesma maneira que nós nos apaixonamos pela docência. Bom, eu espero te encontrar em breve. Não se esqueça de checar o seu e-mail após essa live. Tchauzinho, um beijo virtual e até o nosso próximo evento. Tchau!